Amigas e amigos, me chama a atenção o espaço que a mídia tem dedicado aí nos últimos dias para tentar rebater esta caracterização de fascista para os grupelhos de direita que vão para as ruas organizar manifestações a favor do golpe, disseminar ódio, despejar xingamentos, palavrões, né? Esse comportamento que a gente tem visto aí deplorável, lamentável. Aí o padrão Bolsonaro, Marco Antônio Villa, Alexandre Frota, né, conforme eu tenho comentado aqui, quer dizer, abrir a boca e despejar adjetivos de baixo calão é fácil, né? Difícil é formular, pensar, dar sentido às expressões, né, às formulações, aos conceitos, né? Isso exige reflexão, exige levar em consideração algum instrumental sociológico, filosófico, né? Coisa que a ideologia desse pessoal simplesmente não permite. Os adjetivos existem para dar caracterização a um substantivo, a uma realidade. Portanto, eles precisam ser usados na medida certa. E nenhum outro adjetivo caracteriza melhor esses grupelhos do que fascismo. Quer dizer, não é um xingamento como esses espaços da mídia aí que tentam rebater essa caracterização dizem. É simplesmente uma caracterização mesmo, né? Uma adjetivação que faz todo sentido. Ninguém xinga os outros de fascista, não é xingamento, né? É uma caracterização mesmo, né? Porque são exatamente assim, esses grupelhos aí, eles atuam defendendo a inobservância das leis, da Constituição, da legalidade democrática, né? Essas coisas elementares, essenciais para uma sociedade civilizada, quer dizer, o urbanismo, o respeito à ética, né, o respeito às pessoas, né, essas coisas elementares aí para uma boa convivência social que eles simplesmente ignoram. Que é exatamente o comportamento aí sim do fascismo, né? Aí eles tentam se livrar desta pecha, né, apelando aí para a história do nazifascismo, dizendo que o partido do Hitler, por exemplo, era partido nacional do socialismo, dos trabalhadores, alguma coisa assim, né? Mas a história da direita, dos grupos de direita, tem sido exatamente essa, né? Que eles se utilizam aí dessas fachadas, né, para engambelar a opinião pública, né, a população. Se a gente pegar aqui no Brasil, por exemplo, os partidos de direita, todos, ou quase todos, têm no nome a democracia, o social, né, o trabalhismo, né? Porque se eles dissessem exatamente o que são, eles certamente seriam repudiados prontamente pela ampla maioria da população. Então eles se utilizam aí dessas fachadas para enganar, né, o povo. E esses grupelhos também dizem que são mais afeitos ao liberalismo do que ao fascismo, que é também um engodo, né, porque o liberalismo, né, com a feição moderna, né, do chamado neoliberalismo, do consenso de Washington, certamente tem muita proximidade com os conceitos do fascismo, né? Eu escrevi sobre isso no blog outroladonoticia.com.br, pegando as teses do Milton Friedman, um dos pais do neoliberalismo, para mostrar exatamente essa proximidade, essa semelhança, né? Essa ideia, por exemplo, aí de mais mercado e menos Estado, né? Que a gente ouviu muito aqui no Brasil aí na era neoliberal, né? A mídia bate muito nisso, né? Que é o que esses golpistas estão fazendo atualmente, né? E a gente pode recorrer aí ao exemplo dos governos do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher na Inglaterra e nos Estados Unidos, que são os precursores aí do neoliberalismo, né? Quer dizer, esta a substituição da mão invisível do mercado pela mão invisível do Estado, né? Menos Estado para a questão social, né? Mais Estado para o mercado, né? Para o mundo das finanças, né? Essa expressão mão invisível do Estado é do jornalista Raimundo Pereira, aí, da revista Reportagem, né? Que foi do Grupo Retrato do Brasil, né? Jornal Movimento, Jornal Opinião, né? Que foram veículos que se dedicaram a analisar as questões mais profundas da nossa sociedade aí, desde a ditadura militar. A gente viu claramente essa mão invisível do mercado, do Estado, transferindo renda dos mais pobres para os mais ricos, né, aí nos governos da Thatcher e do Reagan. E aqui no Brasil a gente tem um caso clássico, né, que é a Selic, esse mecanismo da taxa de juros, né, estabelecido pelo governo Fernando Henrique em 1996,
né, que é um sistema formal, né, oficial de acesso dos bancos, do sistema financeiro, ao imposto que o povo paga, né, principalmente os trabalhadores, né, os pobres, porque rico não paga imposto, né. Essa também é uma questão que eu escrevi sobre ela aí recentemente, quer dizer, a arte da sonegação, né, mas a questão é que a Selic ela foi instituída com essa finalidade, né. Depois eles criaram as metas de inflação, né, que também é uma forma de manipular a Selic, quer dizer, sempre que a Selic pode cair, quer dizer que ela reúne condições para ser derrubada, né, eles inventam aí uma campanha contra a inflação, né, a gente viu a campanha do tomate, campanha do chuchu, coisa do tipo, né, justamente porque a Selic estava caindo, né, para se ter uma ideia, quando o Lula assumiu ela estava em 24,5%. Aí o Lula foi derrubando ela paulatinamente até chegar no governo Dilma, que jogou ela para patamares, né, abaixo de 2 dígitos, né, coisa que não se via no país desde o Fernando Henrique Cardoso, né, desde o Plano Real. E aí começaram essas campanhas, né, a inflação do tomate, né, a Globo indo nos mercados dizendo que tudo estava subindo e tal. Precisava combater a inflação e tal. Combater a inflação é elevar a Selic. Eles não estavam realmente interessados em combater a inflação, mas sim na elevação da taxa Selic que a Dilma estava derrubando. E depois disso que começou toda esta campanha contra a Dilma, né? As manifestações de 2013, aí depois surgiu a Lava Jato, essa operação, esse conluio, mídia Operação Lava Jato, né? Que resultou aí nesse processo do golpe que a gente está presenciando atualmente. Então, aí a questão da Selic é uma clara demonstração de que esse liberalismo que os fascistas dizem que eles não professam, né, porque defendem mais mercado e menos Estado, quer dizer, mais Estado, mais mercado com a mão invisível do Estado, aí do Raimundo Pereira, né, menos Estado para a questão social. A dívida pública, por exemplo, que o Fernando Henrique pegou em torno de 20%, 20 alguma coisa por cento, né, do PIB, né, quando ele saiu, essa dívida estava em 60%. O Lula também foi reduzindo essa dívida, né, porque abrir a torneira é fácil, difícil é fechar depois, né, quer dizer, essa torrente, esse juroduto, né, que se criou, né, fechar essa torneira depois é muito complicado, né, mas o Lula foi derrubando isso, né, quando ele saiu, a dívida pública que ele pegou em 60% estava em 39,2%. Em 2013, antes da campanha contra a Dilma, da direita, da mídia, da Lava Jato, ela já estava em 34,9%, com tendência de cair, né? Quer dizer, o Lula e a Dilma foram reduzindo essa dívida pública, né? Foram reduzindo a Selic, né? Isso explica em muito essa campanha que se faz contra eles, contra os dois. Né? O Fernando Henrique, por exemplo, dizia que era preciso privatizar para abater a dívida pública, só que ela subiu de 20% para 60%, né? Com toda a privataria que a gente viu aí. Mas enfim, essa é uma questão também que o Joseph Stiglitz, esse economista aí, famoso, né, ganhou o prêmio Nobel de Economia falando disso, né, que ele falava de assimetria da informação, quer dizer, a informação não é passada de maneira igual para o público, né? Quer dizer, o que é passado é a desinformação, porque o povo não tem a menor ideia de como funciona isso, dessa lógica financeira, né? Dessa mão invisível do Estado, né? Desses mecanismos aí de transferências de rendas dos pobres para os ricos, né? Por trás desse submundo, desses grupelhos, está tudo isso. Por isso que a mídia é incensa, por isso que eles conseguem apoios, dinheiro, né? Sabe-se lá por quais meios, né? Até a gente imagina, mas fica aí sempre essa interrogação. Ou seja, né, como tem um ditado aí famoso que diz o seguinte, né, se tem pé de pato, pena de pato, bico de pato e faz quen-quen, vai ser o quê? São fascistas. Obrigado pela atenção. Até a próxima.